Muitas pessoas acham que técnica em curva é só para quem é piloto, só para quem trabalha com moto, só para quem tem uma moto grande. E a gente esquece que a gente faz curva todo dia, o dia inteiro. Nesse canal nós já analisamos várias quedas de curva, seja em alta velocidade, baixa velocidade, moto grande, moto pequena. O negócio é que às vezes a pessoa compra a moto e acha que aquela técnica de curva é para quem faz o esporte, é para quem trabalha com moto o dia inteiro. E esquece que todo dia a gente faz curva. Alta velocidade, baixa velocidade. Quer ver uns exemplos? Dentro de bairro, avenida. E se a gente não aprende a fazer curva, o negócio é, cada vez que a gente faz uma, a gente está correndo algum risco. Seja por não saber técnica, não saber avaliar, não saber olhar terreno. E aí vem a pergunta, eu preciso deitar minha moto fazendo curva? Eu preciso fazer pêndulo fazendo curva com a minha moto mesmo sendo uma CG, uma 160? E a resposta, inclusive, vai ser a que a gente menos gosta, né? Depende. Depende do quê? Da situação. Se eu vou ter que deitar a moto, se eu vou ter que sair dela, se eu vou ter que ficar só nela ali parada e reduzir velocidade. E a resposta eu vou falar quando eu responder essa primeira pergunta. Então esse é um quadro do canal que eu respondo perguntas dos seguidores, seja no Instagram, no TikTok, aqui no próprio YouTube, no comentário dos vídeos. E a pergunta de hoje, a primeira é sobre curva. Além dela, eu vou responder outras duas perguntas. Uma fala sobre alta velocidade em si, como praticar, e a outra sobre moto para iniciante. Para quem não me conhece ainda, eu sou Jader, instrutor aqui da Academia de Moto, e eu formei no estágio motociclista militar do Exército Brasileiro, também chamado batedor. Fiz centenas de escolta pela vida, e minha missão hoje é ensinar a pilotar para quem quer voltar para casa. Então não tenho motão, MT-03 para mim é um motão, mas não é uma 1000 cilindradas, e meu objetivo é ir e voltar para casa com a minha moto. E é isso que eu ensino para você também. Eu não vou ensinar a deitar, raspar joelho no chão, dar grau, não. Então vamos para a primeira pergunta. Tenho medo de entrar na curva, vejo os caras de 160 fazendo curva a 120 por hora e eu de Hornet fazendo curva de 80. Então primeiro, você tá certo em ter medo. Coragem não é não ter medo não. É apesar do medo, você fazer isso mesmo. Então tenha medo. O problema é quando a gente perde ele mesmo. E outro motivo de ter medo é porque a autoescola não ensina a gente a fazer curva em alta velocidade. A gente faz ali de primeira marcha, alguma autoescola de segunda, mas nenhuma autoescola a gente bota a quarta marcha. Não sabe chegar a 80, não ensina isso lá. E se não chega a 80, como é que ele vai fazer curva a 80? Então realmente não ensina. Esse é o primeiro passo dessa daí. Os camaradas fazendo curva com a moto menor que a sua, porque ele já tem uma vivência de moto maior. Às vezes uma técnica, às vezes uma experiência. Ou às vezes tiveram só mais coragem e estão ali até na imprudência, sem saber fazer a técnica, e estão indo assim mesmo. Problema disso, que um dia pode ser que caia, né? E aí vem a parte da técnica em si, para você conseguir fazer curva com a sua moto. Toda curva a gente divide em 3 partes. Antes da curva, durante a curva, depois da curva. Isso é uma prática constante. Então, só curva 40 primeiro, 50, 60, 70, 80, 100. Várias vezes para um dia você conseguir fazer 120. Mas lembrar desses 3 princípios da curva, né? Antes da curva, a gente está reto ainda. Esse é o momento que a gente perde velocidade. A gente reduz uma marcha e mantém o giro alto da moto. Para quê? Para a moto ficar mais firme, não ficar aquela coisa bamba. Então, antes da curva, reduz a velocidade e mantém o giro alto. Durante a curva, aí vai variar, se for baixa ou alta velocidade. Em alta velocidade, que é o nosso caso aqui, eu gosto da técnica de pêndulo. Então a moto aqui, você sai da moto um pouco, a moto fica em pé. Você pisa na pedaleira de dentro, para quê? Para tombar, aliás, a moto não tomba, né? O seu peso faz a moto curvar. E você varre a moto até o final da curva. Então você não olha só para lá não. Você varre e olha para onde você quer ir. Isso em alta velocidade. E aí vem a terceira fase da curva, que é o final da curva. Que é quando você volta a sua postura e acelera mais. Ah, mas eu preciso deitar a moto? Não preciso. Cara, a maioria das curvas na cidade não precisa. Primeiro você sai da moto e se precisar, aí sim você começa a deitar a moto um pouco mais. Estou dizendo aqui na cidade. Não estou dizendo corrida, não estou dizendo esporte em si. Então, voltou a marcha, faz o pêndulo, precisou a moto deitar, ela deita. Recuperou, acelera de novo, você fez uma curva. Sugestão, faz esperar 50, 60. Ah, mas eu pareço um retardado saindo da moto ali e baixa velocidade, beleza, mas você vai ser um desse que eu citei, só que vivo. O que adianta você tentar fazer 100 por hora, errar, cair, quebrar sua moto, gastar dinheiro que não precisa? Então, sugestão, treinar primeiro em baixa velocidade e vai aumentando aos poucos. No batedor, na 4ª semana, a gente vai para a fase de alta velocidade. A gente vai para o autódromo, onde lá a gente sabe que não tem buraco no chão.
pra gente treinar. Ainda tem isso nas cidades, né? Pode ser que tenha um buraco, pode ser que seja um risco a mais. Então a gente faz a curva várias e várias e várias vezes. Aí a gente divide parte a parte. Primeiro, antes da curva, a gente treina só aquilo. Durante a curva, a gente faz e vai aumentando a velocidade. E depois da curva, retoma a aceleração. Então a gente pratica assim, um dia inteiro, uma semana inteira, a semana de alta velocidade. Ah, não quero fazer isso tudo. Beleza, não tem problema. Aí é você com o seu risco. Essa pergunta foi enviada no Instagram. E se você quer ter a sua respondida também, você pode comentar aqui no YouTube ou qualquer rede, inclusive, se quiser seguir a gente. Pergunta 2, é uma extensão dessa pergunta 1, inclusive. Como aprender a fazer o contra-esterço de forma segura se é um efeito que só acontece em alta velocidade? O contra-esterço é uma parte muito técnica, que eu vou fazer um outro vídeo à parte só de contra-esterço, mas é nessa fase da curva mesmo, a gente acha que não, mas nesse pêndulo a gente está empurrando um pouco o guidão. E isso seria o fenômeno chamado contra-esterço. Eu vou detalhar um pouco mais em outro vídeo para vocês. Eu quero focar nessa parte aqui, ó. Como que a gente aprende a fazer a curva no geral, se é só em alta velocidade? E aí eu vou repetir e dar ênfase numa coisa que eu coloquei na primeira pergunta, por isso eu coloquei as duas juntas inclusive. Pratica a primeira 40, pratica a 60, várias vezes, a 80, várias vezes, e aí sim um dia você vai conseguir pegar 100, 120 e praticar. Ambiente controlado, você está passando pela estrada a primeira vez, vai querer fazer alguma graça ali, vai querer exagerar alguma vez ali? Não sugiro. 6% dos acidentes são por falha no asfalto ou de alguma coisa assim externa. Eu não recomendo. É uma porcentagem baixa? Até é, mas eu não quero virar estatística. Então, primeira coisa, conhece o ambiente onde você está fazendo. Exclui os riscos. Vai fazer isso onde tem corredor, onde tem outros carros, onde tem casas na beirada ali que pode sair uma bola, pode sair uma pipa, pode sair alguém correndo em qualquer hora. Então, a primeira coisa é praticar em ambiente controlado. Segunda coisa, se expor gradativamente ao risco. Praticar, praticar, praticar dentro da sua segurança. E terceiro, a gente tem um teto, cara. A gente tem um limite. Não é porque tem uma Hornet, igual foi a última pergunta, que você vai fazer a curva 160. Pô, uma curva 80 vai te fazer voltar para casa. Uma curva 100, eu acho que não precisa. A gente usava escolta, mas você no dia a dia eu acho que não precisa. Se você quer acelerar, tem o autódromo. Você paga ali o day use, não sei quanto é hoje, mas em todas as cidades hoje eu acho que já tem, para você praticar a curva em alta velocidade. Então, segurança em primeiro lugar. Por isso que é o nosso lema aqui, ó. Devagar e sempre. O objetivo é você ir e voltar para casa com segurança. Inclusive, se você concorda com a gente nesse devagar e sempre e quer um trânsito um pouco melhor, curte esse vídeo aqui, aperta o botão de hype se você estiver usando o celular, que vai impulsionar esse vídeo para mais pessoas também e a gente conseguir fazer um trânsito melhor para a gente mesmo pilotar. Pergunta número 3, então. Qual moto você indica para iniciantes / recém-habilitados? Então, primeiro eu vou contar a minha história, que eu peguei MT-03. Essa aqui é 2025, mas eu peguei na época uma 2017. Por quê? Porque eu senti segurança em botar os dois pés no chão. A falsa segurança, né? Eu achava que isso ia me dar mais controle. Por quê? Porque eu não sabia pilotar. Então eu não queria uma moto 160, 125, eu queria uma 300, uma mais forte já. Fui olhando assim na rua, moto a moto, anotando, tirando fotos bonitas aí pra pesquisar depois. E aí depois fui tirar dúvida com pessoas que conheciam sobre moto, que tinham aquelas motos que eu perguntei, né, pra levantar ali o que eu ia usar no meu dia a dia. Então essa moto, por exemplo, ela é boa pro dia a dia? Ela é boa. Só que ela é melhor para deslocamento, por exemplo, entre cidades, 30, 40 quilômetros. Pro dia a dia, a minha outra moto, XRE, já é melhor, porque o esterço dela é melhor. Então a primeira coisa é saber o seu objetivo. Depois disso, agora eu vou, como você perguntou, né, eu vou falar algumas sugestões que eu acho de motos boas para iniciante. Então, melhor do que a MT-03, que até consome mais também, 20, 25 por litro, tem a Phaser 250 cilindradas. Então, uma ótima moto para iniciantes, que é uma moto um pouco mais forte, tem um pouco mais de condição, essa é uma ótima moto. Titan e CG, que são 160 cilindradas, teve até evento da Honda ontem, comemorando 50 anos da CG. Outra é a Crosser, 160 também, que eu tô gostando pra caramba, vendo assim. Lander, 250, outra moto pra iniciante assim, pra quem é mais alto, né? Quem gosta de um mais big trail, só que não é big, né? Só trail. A MT-03 também. E você pode começar com moto 400, 600? Cara, até pode. Mas aí é uma disciplina um pouco maior, é uma prática um pouco maior, é um controle um pouco maior. Fora que eu não sou a favor de falar que você vai cair um dia de moto ou não vai cair um dia de moto, não. Mas se cair uma moto grande, ela custa mais. Se cair uma moto pequena, custa menos. E você que está aprendendo,
Aí é pensar ali nos seus objetivos, né? E para você que quer suas perguntas respondidas aqui por mim ou por alguém da academia de moto, comenta aqui no próprio YouTube ou alguma rede social, porque nesse vídeo aqui a gente estudou falar sobre curva em alta velocidade. Eu não dei ênfase em baixa velocidade, mas no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a baixa velocidade em si. E aprender a curvar é importante sim. Só que antes disso, a gente tem que aprender quando a gente pode curvar, quando não curvar. E aí entra um pouco de direção defensiva, que é basicamente o motociclista ter que prever uma coisa antes dela acontecer. Pra quê? Pra você não ir ao chão. Porque você já deve ter ouvido, né, que o para-choque da moto é a gente mesmo. E isso daqui eu vou deixar também nesse segundo vídeo, junto com a curva em baixa velocidade.